Vibra meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira função inorgânica que nós estamos discutindo, que são os sais. Os sais são compostos que estão extremamente presentes no nosso cotidiano. Eles são o resultado da combinação entre ácidos e bases. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles? Vamos lá! Os sais são compostos que estão presentes no nosso cotidiano. Por mais que a gente tenha ouvido falar o sal e associar como o sal de cozinha, os sais são uma família de compostos. Por isso, eles estão presentes em diversos locais. Por exemplo, o carbonato de cálcio ele é muito encontrado em calcários e mármores. E o calcário e o mármore é muito utilizado para construções. Então você tem um mineral e nesse mineral você transforma num objeto que é utilizado pelos humanos. Por exemplo, o Taj Mahal. O Taj Mahal é uma construção toda feita à base de mármore e calcário. Então você tem o que? Você tem uma construção civil onde você está utilizando basicamente um sal. Além disso, nós temos também, por exemplo, nas estalactites dentro das cavernas. Então a gente vai ver como é que funciona a obtenção desses sais. E conforme esses sais eles vão evaporando, o que acontece? O sal ele não evapora, quem evapora é a água. E esse sal vai se acumulando em camadas e vai gerando essa formação rochosa. Além disso, a gente tem o sal tão conhecido, o cloreto de sódio, muito encontrado na água do mar. E é a partir dessa água do mar que a gente extrai o sal de cozinha. E esse mesmo cloreto de sódio, que é usado para alimentação, para tempero, ele é utilizado, por exemplo, na fabricação de shampoos. Então é o sal de cozinha que aumenta a viscosidade desse material, que aumenta a espessura dele. Então a viscosidade seria o quão grosso aquele material é, aquele líquido é. Então quando você coloca mais sal, ele fica mais viscoso. Outro sal muito utilizado é o KCl. O cloreto de potássio ele é utilizado por conta do potássio. O potássio é um nutriente muito importante em plantações. Então, quando você tem, por exemplo, uma plantação de café, se tem a utilização muito desse sal como nutriente para a planta. E ele também é utilizado na indústria alimentícia, conhecido como sal light, porque você consegue salgar, mas ele não tem sódio. E também é utilizado como espessantes em shampoos. Então, por definição, a gente vai usar aqui a ideia de arrênios, tá? Um sal de arrênios é definido como um composto resultante da neutralização de um ácido por uma base, tendo uma eliminação de moléculas de água. Como assim, Eric? Não entendi. Calma, relaxa. Seguinte, quando você tem um sal, esse sal ele é formado por um cátion que vem da base e um ânion que vem do ácido. Então, quando você tem uma reação de dupla troca, quando você coloca um ácido e uma base, você vai formar um sal e água. Então é o seguinte aqui, olha, o que acontece? Eu tenho um ácido, tá? Então inicialmente aqui, ó, eu tenho um ácido e eu vou reagir com uma base. Toda reação de ácido com base é chamada de neutralização. Quando eu faço a reação de neutralização, eu vou ter o quê? Eu vou ter um sal e eu vou ter a formação de água. Então, ácido mais base forma sal mais água. Então, pessoal, a definição de arrênios para sal é um composto de neutralização de quê? De um ácido por uma base. Vou formar o sal e vou liberar água. Beleza?
As reações de neutralização são reações entre ácidos e bases. E elas podem ser classificadas como neutralização total ou neutralização parcial. Eric, qual é a diferença entre elas? Beleza, olha aqui. Numa neutralização total, o que acontece? Os íons hidroxilas e os íons hidrônios, eles reagem em proporções iguais. Ou seja, a mesma quantidade de H+, é a quantidade de OH-. Então, eles vão se neutralizar. Ou seja, a quantidade de íons hidrônio é igual à quantidade de íons hidroxilas. Não tem ninguém a mais que ninguém. Então, a quantidade total de um vai neutralizar a quantidade total do outro. Por exemplo, aqui, 2HNO3 mais CaOH2, produzindo CaNO3 mais 2 de água. O que está acontecendo? Eu tenho um ácido, tá? Então, inicialmente, eu tenho um ácido, que é o ácido nítrico. Então, eu tenho um ácido reagindo com uma base, que é o quê? O hidróxido de cálcio. O que acontece? Eu vou consumir toda essa parcela aqui, ó. O ácido tem H e a base tem um OH. Então, todo o H de um e o OH do outro vão reagir para formar água. Como eu não vou ter ninguém sobrando, o que acontece? No meu sal, eu só vou ter o cátion da base e o ânion do ácido. Então, o sal é sempre um composto iônico. Beleza. Então, eu vou formar o sal e vou formar a água. Outro exemplo aqui, ó. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio mais água. Então, aqui eu tenho o ácido, eu tenho a base, formando o sal e água. Então, vocês podem perceber o quê? Que no sal eu só tenho o cátion da base e o ânion do ácido. Não tem mais ninguém ali, ou seja, você não tem nem H nem OH. Isso é característica de neutralização total. O segundo caso é a neutralização parcial. Na neutralização parcial, eu tenho que os íons hidroxilas e hidrônios reagem em proporções diferentes. Ou seja, um dos dois não vai ser totalmente consumido. Com isso, quem tiver em excesso vai poder entrar na molécula do sal. Então, agora, na neutralização parcial, pode surgir a parcela de um hidrogênio ou uma hidroxila. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho HCl, que é um ácido, tá? HCl é um ácido, reagindo com hidróxido de cálcio, que é uma base. Vamos dizer que eu tenho uma base que esteja em maior quantidade. O que vai acontecer? Se ela está em maior quantidade, eu tenho mais hidroxilas. Então, na hora de formar o sal, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais hidroxila. E essa hidroxila pode entrar na estrutura do sal. Então, eu vou ter a formação do sal e vou ter a formação da água. Mas se você perceber, aqui, a minha estrutura tem a hidroxila no meio. Então, esse tipo de sal, o que acontece? Eu tenho uma neutralização parcial. Parcialmente, as moléculas foram consumidas, ou uma parcela delas foi consumida. Outro exemplo, aqui, o ácido carbônico reagindo com hidróxido de sódio para formar o quê? O bicarbonato de sódio. Então, olha aqui, eu tenho o ácido, eu tenho a base, vou formar o quê? Vou formar o sal e vou formar a água. Beleza. Então, olha, se você for perceber, nessa estrutura, agora eu tenho quem? O hidrogênio. Isso quer dizer que eu tenho um excesso de ácido.
Então esse ácido ele vai pegar o hidrogênio e vai colocar na estrutura do sal. Isso é uma neutralização parcial. Beleza, pessoal? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma introdução sobre os sais. Vimos que são compostos provenientes da neutralização de ácidos por bases. E vimos que existem dois tipos de neutralização: neutralização total e neutralização parcial. Na próxima aula a gente vai aprender a classificação dos sais e como se dá o nome para eles. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!